eu dizer uma coisa para você, cara. Demônios são reais. E os demônios vão fazer de tudo para que você não perceba a posição e a postura e a ação deles. Coragem, Paulo, diante dos demônios, esses inimigos invisíveis. Deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Demônios são reais. E os demônios vão fazer de tudo para que você não perceba a posição e a postura e a ação deles. Coragem, Paulo, diante dos demônios, esses inimigos invisíveis. O que Deus está fazendo agora, essa era a pregação de Paulo. Deus veio até nós através de um carpinteiro. O nome dele é Jesus. Ele é Deus que se fez homem, e Ele vai voltar e vai julgar o mundo. O mundo caótico, guerra, fome, desgraça. E Paulo apresentando Cristo. Diversas coisas aconteceram e, na verdade, o prognóstico nunca foi positivo. Então, se for naquele início, na primeira semana, a gente quase perdeu ela. Ela estava com os parâmetros do respirador topado, não tinha mais o que fazer, segundo eles. Muito bom dia, que alegria, que alegria. Até nesse calor é uma alegria estar com vocês. Quero saudar também quem está nos vendo pela internet, vocês são muito bem-vindos à nossa live. E eu quero fazer algo muito especial aqui hoje, e eu estou muito encorajado para isso. Vocês percebem, a gente está aí estudando Atos já, uma série de sermões em Atos, e muito do que ocorre para a edificação da fé dos crentes é o testemunho, né? O testemunho dos irmãos uns aos outros. Pedro, Paulo, eles se reuniam com os irmãos, eles relatavam o que Deus estava fazendo. E nós queremos fazer algo assim hoje. Quero convidar aqui o Francisco e a Paloma para virem aqui em cima. Nós vamos conversar um pouquinho rapidamente, não vamos tomar muito tempo. Nós ouviremos a pregação logo em seguida. Mas eu quero que vocês ouçam o que Deus tem feito por meio desses irmãos na vida deles. Francisco, Paloma. Esse mic é para eles? Sim. Achei que ia entrevistar que nem o Faustão aqui. Então, quer falar teu nome? Acho que boa parte do pessoal acompanhou vocês, né? Então, mas Francisco e a Paloma, eu quero que vocês deem, assim, rapidinho, resumido, tá? Mas o que aconteceu? O que Deus fez com a Aurora? Foi um susto, né? Mas a gente entende que também foi Deus permitindo e Ele quer algo com isso. O que aconteceu? Bom dia, gente. Fala um pouquinho, depois tu fala um pouquinho. Que nem tu colocou, tudo começou como um grande susto, né? A gente estava com o pessoal da plantação da Soma, tomando um chimarrão num dia de tarde, e foi uma grande alegria. A Aurora, para quem acompanha ela, convive mais de perto, vê que é uma criança introvertida, naturalmente. Então, naquele dia, especificamente, ela estava muito alegre. Inclusive com dificuldade de controlar as crianças, né? A loucura. E logo após, no outro dia aquilo foi no domingo, após o culto, na segunda ela começou a ficar ruim. E ela começou a ficar ruim, prostrada, deitada o dia inteiro. A Paloma indo com ela todos os dias no ponto de atendimento, com a suspeita de dengue, ela dormia o dia inteiro e não estava indo para frente, até que culminou com sexta-feira, sábado, né, meu bem? Na sexta, ela foi internada, então, em Campo Bom. E Vocês moram em Campo Bom? Nós moramos em Campo Bom. E naquela madrugada, o próprio Daniel foi conosco lá, foi uma madrugada bem complicada. Eu liguei para o próprio Jack, porque ela teve uma parada, os batimentos cardíacos subiram muito, ficaram em 220 para cima, e a saturação muito baixa, e eles não estavam conseguindo lidar com aquilo, porque, segundo eles mesmos, eles não tinham condição de cuidar dela ali. Sim. Então, Pode falar. A gente chegou no hospital com uma suspeita de dengue, e quando foram examinar ela, foram fazer um raio-x. E o radiologista, ele saiu correndo e foi mostrar para o médico o raio-x, e o pulmão dela estava totalmente assim, tomado por uma pneumonia, na verdade. Então, aquela noite foi bem complicada,
E ela logo foi internada. Daí ela não pôde ficar no quarto, né? Porque ela logo teve que ir para a emergência e logo estavam tentando achar uma UTI para ela, porque ela não tinha como ficar só internada. Ela tinha que ir direto para uma UTI, porque não tinha condições, né? Aquela noite, a gente estava conversando já, né? Mas eu lembro que eu estava dormindo, era madrugada, e o Francisco me ligou. Quando ele ligou, eu tomei um susto, né? Quando é uma ligação de madrugada, assim, geralmente não é para contar boas novas, né? Então eu tomei um susto, assim. Daí ele falou, eu disse para ele ir para o hospital, eu já estava indo para lá também. E na hora da ligação, eu lembro que tu falou, só eu vou ter que desligar que ela está tendo uma parada aqui. Na hora, durante a ligação. Mais perto. Estão ouvindo bem agora? Perdão, pessoal. Tem que acostumar, essa história de microfone não é novidade para mim. E eu lembro que tu falou, né, na ligação, ela está tendo uma parada e eu vou ter que desligar agora. E ali, de novo, né, mais um pouquinho de tensão. E aí? E aquele hospital onde a gente estava era muito precário, e quando ela teve esse momento, eu estava lá com ela, eu lembro que eu comecei a orar, e alto, e as pessoas meio incomodadas comigo ali orando, mas eu estava orando porque eu não tinha mais, né? Orando em voz alta. Era a única forma. E aí se estabilizou, né? Aí depois disso foi a saga da UTI, né? A gente mandou até no grupo da igreja, estava todo mundo tentando achar um hospital, porque nós tivemos que achar o hospital por conta. Infelizmente o hospital lá não se mobilizou, né, para conseguir uma UTI. E a gente foi ligando e, curiosamente, o hospital que aceitou ela e que tinha vaga era o hospital de Lajeado, onde... Uma jesucidência, assim. Onde tem a hangar lá, né, do pastor Alexandre, da Jaque. Isso. E a gente nem conhecia eles, né, enfim. Mas aí fomos para a UTI lá em Lajeado. Chegando lá, a Aurora logo foi entubada. E ali nós passamos 55 dias com ela na UTI. A gente chegou na madrugada de domingo. Domingo à noite ela foi entubada. Então, como funciona o processo rapidamente? Eles colocam óculos nasal, não sustentou. Colocam autofluxo pediátrico, não sustentou. Autofluxo adulto, não sustentou. É um cano grosso de ferro, enfim. E aí foi entubado, naquela mesma noite. E tudo assim, muito rápido. Era grave, né? Era grave. Ela chegou bem, ela chegou lá, embora com a frequência respiratória muito elevada, ela chegou sã. Então ela pedia pela mãe dela. Então, naquela noite, a Paloma, ela tinha ficado em Campo Bom, acordada aquelas noites, ela foi descansar na casa dos pastores, eu fiquei lá nesse processo, depois ela foi com o pastor Alexandre lá. Então, e foi muito rápido, muito rápido. E essa intubação perdurou por 34 dias. Então, e durante esse período, diversas coisas aconteceram e, na verdade, o prognóstico nunca foi positivo. Então, se for naquele início, na primeira semana, a gente quase perdeu ela. Ela estava com os parâmetros do respirador topado, não tinha mais o que fazer, segundo eles. Estava no máximo do recurso. No máximo. Inclusive, segundo eles, o que ela estava usando de recurso poderia explodir o pulmãozinho dela, porque ele é como um balão, que toca muito ar, pode estourar. E, graças a Deus, não aconteceu. E diversas coisas foram acontecendo aí. Então, na primeira semana, quando a gente achou, na nossa ingenuidade, que seria algo rápido, talvez de 1 semana, 10 dias, ela começou a melhorar. Na segunda semana, ela pegou uma bactéria, uma nova infecção lá dentro. Então, uma infecção onde o parâmetro normal de uma infecção de uma pessoa, qualquer pessoa é 20, o dela estava em 360 e subindo muito alto. E nesse meio tempo, o braço do respirador rasgando, a médica falou para nós, dizendo, gente, isso não é algo que acontece, isso não acontece. Eu lembro naquela segunda-feira fatídica. Foram algumas. A piorzinha delas, eu conversei com alguns irmãos e uns 2 ou 3 tiveram a mesma impressão que eu. Parecia que pairava um espírito de morte, assim, né? Sim. Eu não sei se vocês lá provavelmente na primeira segunda-feira, que foi muito complicada, a gente teve uma perda de uma bebezinha lá. E foi muito forte, muito forte. Nós nos ajoelhamos na sala de casa e ali eu fiquei com a minha família orando e clamando em prantos. E o Michael, depois e a Bel também foram para lá, estavam orando com a gente na sala. Mas era algo tenso, assim, eu não sei explicar, né? Então, eu não quero ser espiritual demais, mas era uma tensão muito forte. Literalmente, sim, parecia um espírito de morte, né? Eu acredito que foi a oração do pessoal que... Não, sem dúvida. Né? A igreja clamando, batendo no trono da graça.
de forma inesperada por nós e indesejada, não foi planejado, foi se juntando, e nós cremos pelo poder do Espírito Santo. Diferentes denominações, inclusive. Sim, tinha muita igreja, né? Muitas igrejas. Tinha pessoas da Assembleia de Deus, inclusive lá de Salvador, que até hoje converso comigo, converso com a Paloma, outras igrejas orando. Naquela lista de igrejas tinha mais de 100 igrejas do Brasil todo, fora do Brasil. Então, a notícia se espalhou e isso não é algo comum. Então, enfim, e certamente tem um poder do Senhor nisso. Sim. E como é que foi, Paloma? Que eu lembro, né, a gente contando aqui, o pessoal não tem essa real noção, mas a impressão que dava é que parece que os médicos faziam de tudo para deixar vocês não muito esperançosos, né? Até teve um caso de um momento que alguém entrou no quarto, não foi? E disse, ela ainda está aqui, alguma coisa assim, né? Como é que foi isso? Teve um médico lá, ele chegou no quarto e, ela ainda está aí? Porque teve uma semana lá que ninguém mais mexia nela, não fazia fisioterapia, não fazia mais nada. Eles e, claro, eles não podiam falar para nós o que eles achavam, mas eles só estavam esperando ela falecer. Depois que ela foi estubada, eles me contaram, as enfermeiras disseram para mim, olha, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente se mandava toda hora. A Aurora ainda está viva? A Aurora já foi? Como é que tá? Entre Entre eles. eles. Imagina você estar com seu filho no hospital e no grupo dos enfermeiros e médicos eles estão entre eles conversando. E aí, a Aurora está viva ainda ou ela já foi? Tá aí ainda? Um dia teve uma enfermeira que chegou lá dentro da UTI e começou a chorar para mim. Ela começou a chorar e disse, nossa, eu tô mal, e eu não sabia por quê, mas eu cheguei à conclusão que era por causa da Aurora. E eu nem sabia, tipo assim, a gente sabia que estava grave, a gente sabia, mas, nossa, a gente estava crendo muito no Senhor, sabe? E sempre crendo que aquilo ia se reverter, fé em Jesus, assim. E até trouxe a minha Bíblia aqui, porque esse foi o nosso escudo lá. A gente lia a palavra todo momento. A todo momento eu lia as curas que Jesus fez. Todo momento. E isso me trouxe uma fé gigantesca, sabe? Para conseguir ter fé em oração pela minha filha. E para pedir socorro para os irmãos, para que todos dobrassem os seus joelhos e orassem por ela também. E isso, a união do povo de Deus, a união dos irmãos, que fez esse milagre acontecer. Porque a Aurora, ela é um milagre. Porque eles estavam desacreditados da vida dela. Eles falavam que se ela saísse da UTI, ela ia sair com metade do pulmão, que provavelmente ia sair com um cilindro de oxigênio. Quando ela acordou também, eles falaram para nós que depois que passou, que ela meio que fixou um olhar assim, eles disseram para nós que achavam que ela ia acordar vegetativa, por causa que ela ficou saturando muito baixo por uns 10 dias. E isso vai matando os neurônios. Então, tipo, é muito plausível uma criança acordar vegetativa, sabe? Tipo assim, um boneco mesmo. Tá viva, mas não tem consciência, sabe? E ela não acordou assim. Só que mesmo lá, ela mal se mexia, ela, sabe? Então, eles também acreditavam, bom, a gente foi numa neurologista depois que a gente saiu do hospital, ela foi estubada com sucesso, ninguém estava acreditando. Eles chegavam nas noites e diziam assim para nós, olha, vocês não criem esperança, porque é muito provável que ela não vá ser estubada, que ela vai ter que fazer a traqueostomia. Então, que é aquele furinho aqui, que provavelmente isso não vai dar certo. E a gente sempre confiando e pedindo orações, clamor ao nosso Deus. E tudo deu certo, porque Deus escutou a gente, escutou o nosso clamor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E como ela está hoje? Então, eu estava contando que a gente foi na tal da neurologista. Ela disse que a Aurora estava com paralisia cerebral, que ela não caminharia, que ela não falaria, não comeria. Ela já, na hora, foi na primeira semana, a gente foi lá, ela já prescreveu. Vai lá fazer a cirurgia para o estômago. Provavelmente ela nunca mais vai se alimentar de uma forma normal. Vão lá fazer órteses para ela, por causa que ela não vai caminhar, ela não vai... Enfim, né? A gente saiu... Assim, a gente sabe... Eu falei para ela, assim, no final... O ânimo... A gente leva o baque, né? E eu falei para ela, olha, a senhora nunca viu alguém mudar? Não, em 20 anos eu nunca vi ninguém reverter. Aí eu disse para ela, bom, então a senhora vai ver. Meio que me tremendo assim, eu falei, a senhora vai ver. Amém. E pensando, Deus ajuda, sabe?
Então, a Aurora hoje ela caminha, a Aurora hoje ela come sozinha, já não tem mais a sonda, a Aurora hoje ela fala, a Aurora hoje ela fala frases, ela lê, ela é uma criança normal, ela é uma criança normal. Deus restaurou a saúde dela, Deus restaurou a vida dela, por completo. Como é que foi, só mais 2 perguntas aqui, como é que foi a postura de vocês na UTI nesses momentos de crise, assim, que parecia que realmente Deus tomaria ela? O que vocês fizeram? Tiveram 2 momentos muito tensos, que foi a vez que rasgou a traqueia, que é uma coisa que não se acontece. A traqueia é o tubo que passa o oxigênio pelo respirador. E aquilo lá, a mulher estava mexendo, e aquilo lá simplesmente rasgou, aquilo não pode acontecer. E ainda assim, tinha que ter um perto para ser trocado, e não tinha. Eles tiveram que correr para a farmácia lá do outro lado do hospital para buscar um. Então, aquele momento, começou a apitar tudo, a Aurora começou a ficar roxa, começou, sabe? E eles tiraram a gente do quarto, e entrou todos os médicos, entrou todo mundo, e a gente pegou naquele momento e fez a única coisa que nós poderíamos fazer, que era se ajoelhar no chão da UTI e começar a orar para o Senhor. E ter confiança no Senhor. Amém. Confiança de que Ele estava lá dentro, que aquilo não fugiu do controle dEle, que Ele é o nosso Pai e Ele estava lá com a nossa Aurora. E a segunda pergunta é como é que foi a postura? Eu lembro que tu respondeu várias vezes, tu me mandou algumas vezes mostrando como é que tinha sido. O pessoal mandava mensagem, né? Eu vou orar pro fulano de tal. Eu vou orar pro espírito tal. Como é que houveram diversas pessoas, a gente crê, não mal intencionadas, a gente não sabe. Exato. Mas teve uma que até me marcou, que ela falou, eu vou orar pelas minhas entidades, meus pretos, meus Oxus, pela cura da Aurora. Eu falei, não, senhora, eu acho que a senhora não está mal intencionada, mas são demônios, eu disse para ela, né? Tipo, não faça isso, não faça isso. E no meio daquele caos todo, eu e a Paloma, a gente começou a perceber um pouco qual era a missão de Deus para nós lá dentro. Para nós estava impossível, mas vocês foram lá, eram 10 quartos, ou seja, tinha mais 9 pais, e muitos desses não eram crentes. Então, vocês tiveram a oportunidade de... falando de Jesus, damos Bíblias, as que a gente levou, a gente deu, a gente comprou mais algumas em Lajeado, demos também, falamos do Senhor, e nós cremos que o Senhor nos levou para lá também para isso. Amém. Porque as pessoas que estavam lá, passando por situações, houveram pessoas que passaram por situações mais difíceis que nós, que perderam seus filhos. Sim. E inclusive teve pais que infelizmente perderam seus filhos que não eram crentes. Então como fica uma pessoa assim? Então a gente crê que o Senhor nos conduziu também para isso. E nesse momento da oração que eu e a Paloma, nós ajoelhamos na UTI, começamos a orar, a saturação da Aurora estava em 20 e poucos e caindo. E houveram vários momentos que eles só nos tiravam do quarto, vão lá para fora, a gente chama, mas esse foi um dos principais. E a gente não conseguia falar muito, a gente só olhava um para o outro e falava, olha, a pregação que o Jack fez lá na frente da igreja, olha para Jesus, não olha para o mar. Na frente do hospital. Na frente do hospital. Vamos olhar para Jesus, não para o mar, para Jesus, não para o mar, não para a tempestade, não para o problema. Só isso, não conseguimos verbalizar nada e o Senhor abençoou. E o Senhor continua abençoando. Amém. E de lá para cá, tu é convertido há quanto tempo? Quando tu chegou na igreja? Na Páscoa anterior. Ou seja, um ano e pouco, quase 2 anos. 2 anos. De lá para cá, ou maiormente desse período da Aurora na UTI para cá, qual foi o papel da igreja e como vocês passaram a perceber a igreja? Na verdade, o papel da igreja foi indispensável para nós. E eu me refiro aqui, todas as igrejas ajudaram, mas especialmente a nossa igreja. Então, houve um suporte, um apoio de todos os irmãos. Muitos irmãos mandaram mensagem, muitos estiveram presencialmente. Houve aporte, inclusive financeiro. Houve todo o aporte necessário para nós, para os nossos filhos. Porque querendo ou não, a gente tem o Elias pequenininho, que ficou um pouco com vocês, um pouco com os irmãos, o Alexandre e a Jaque. Então, o aporte da igreja, sem o suporte da igreja, seguramente nós não estaríamos firmes até lá. Seguramente. Que benção. E de lá para cá, né, tu falou, nós estávamos reunindo com o pessoal da plantação. Francisco e a Paloma estão na equipe base da Soma. Eles vão para Novo Hamburgo com a gente fazer missão. E como que vocês estão para isso? Como que está agora? Muito contentes. Vai ser uma bênção. Como está o coração agora? Tá
Tá firme no Senhor? Tá Com certeza. É que nem a Paloma trouxe antes. A gente se firmou muito mais no Senhor, muito mais. É nesses momentos que a gente pode, ou para a esquerda ou para a direita, ou a gente larga ou a gente se firma. Não existe sair igual, né? Não existe. E a gente se firmou muito no Senhor. Nosso coração queima pela plantação. A gente deseja ver o nome de Jesus famoso em Novo Hamburgo e região. Amém. E a gente crê que será uma bênção, uma grande bênção. Deus mostrou o que Ele pode fazer, né? Mostrou. Nossa. Eu só queria falar assim que antes disso tudo, eu sempre orei e pedia para Deus que Ele aumentasse a minha fé, a nossa fé, que nos usasse na missão dEle. E uma das minhas orações era que Deus nunca me colocasse numa situação dessas. Eu sempre pedia para Ele, para proteger os meus filhos de doenças graves, de acidentes. Era uma das coisas que eu mais orava. Porque eu dizia para Ele assim, Senhor, tenha misericórdia, eu não sei como é que eu vou agir numa situação dessas. E Ele me colocou exatamente nessa situação. Bem onde tu pedia para não ir. Justamente para aumentar a nossa fé e para nos usar na missão dEle. Então, essa foi a resposta do Senhor, Ele nos fortaleceu, a gente está fortes, claro, a gente ainda tem muito a trilhar, muito a aprender, muito a, sabe, a gente, depois dessa tribulação, a gente se vê assim, felizes e animados para estarmos na missão do Senhor. Assim. Amém, amém. Deus se mostra suficiente, né? Ele se mostra suficiente. Tu não precisa não passar por uma doença para Deus se manter ao teu lado. E a gente falava sobre isso, um pequeno gancho. Houve aquela série de sermões onde o pastor Daniel pregou sobre o Vale da Sombra da Morte. Eu e a Paloma falávamos, olha, a gente nunca passou por uma grande provação, nossa vida é boa, nossa condição financeira é boa, nós estamos bem, nossos filhos felizes, que bênção. A gente parecia que não encaixava isso, sabe? Mas ele muito bem pregou, quem aqui não passou ainda passará. Então, é uma verdade. Né? Amém. Encerrando, depois disso tudo, Deus ainda resolveu dar um presente, não foi? Glória a Deus. O que aconteceu? Sim, e obviamente as pessoas acham meio estranho. Afinal, Elias tem 10 meses, mas a Paloma está grávida e... Isso eu achei estranho. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Não importa a crise, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Eu quero, antes de nós passar para o Jack pregar, eu quero orar com vocês. Vamos orar? Vamos? Aplaude o nome do Senhor mais uma vez. Ele é digno. Ele é digno. Ele é poderoso. Ele é suficiente. Não importa a crise. Não importa a luta. Não importa. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Inclina a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós te louvamos porque Tu é bom. Obrigado, Senhor, por esse testemunho do Francisco, a Paloma, da Aurora, do Elias, e agora essa bênção, esse bebê no ventre da Paloma. Nós te louvamos porque Tu é bom. Nós te louvamos porque Tu é bom, Senhor. Nós não precisamos de circunstâncias boas somente para saber que Tu é bom. Tu é bom a todo tempo, Tu é bom a todo instante. Tu é suficiente para nós. Tu é tudo o que precisamos. Nós estamos aqui por causa de Ti, por causa do nome de Jesus. E é este nome que nós queremos bem dizer. Nós estamos em missão, nós estamos indo em missão, e nós queremos que o nome de Jesus seja muito mais glorificado. Deus, envia-nos com o poder do Espírito Santo. Ao mesmo tempo eu peço, Senhor, que aqui, agora, Tu fale conosco pelo poder da Tua palavra. Fale conosco, Senhor, prepare os nossos corações para receber essa bendita, doce e poderosa palavra. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, ó Deus. Amém. Muito bom dia, família Vintage. Vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 22, verso 30, ao capítulo 23, verso 35.
Paulo diante do Sinédrio. Atos 22, verso 30 ao verso 10 do capítulo 23. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o Sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada! Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus. E o Sinédrio se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no Sinédrio. E levantando-se, alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: Não achamos nesse homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda, para que o retirasse dali e o levassem para a fortaleza. O Senhor aparece a Paulo. Atos 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. A emboscada dos judeus. Atos 23, do verso 12 ao verso 24. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: Juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: O prisioneiro, Paulo, me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para o lado, perguntou-lhe: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tenho de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até a Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. A carta de Cláudio a Félix. Atos 23, do verso 25 ao verso 30. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo
Governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer, na sua presença, o que eles têm contra ele. Passe bem. Paulo no pretório de Herodes. Atos 23, do verso 31 ao verso 35. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era, e quando soube que ele era da Cilícia, disse: Ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Muito bom dia, meus irmãos. Bom dia. Interessante é que a gente acabou não sabendo qual é o conceito de estratégia, né? É fenomenal essa cena do Tropa de Elite. Para quem está nos visitando pela primeira vez, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui da Vintage, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui. Tá quente, mas já provamos calores maiores. Pode ficar calma aí, tá bom? Principalmente os homens aqui, né? Não vão fazer fiasco, ok? Então assim, o conceito de estratégia, a gente fica pensando, qual é o conceito? O Capitão Nascimento fica falando, né? Vai dizendo, isso em alemão, parece que é só para testar os caras, né? E daí depois, imagina de madrugada, louco de sono, e os caras... Vou retomar o raciocínio. Volta lá pro início, cara, sabe? Parece até esses caras viciados em trabalho, assim, né? Tipo, um outro capitão que de madrugada chega pros caras, os caras estão com muito sono. A Bíblia diz que eles não conseguem ficar acordados e ainda xinga os caras porque eles estão dormindo e não estão orando nem uma hora. Não pudestes velar nem uma hora comigo, né? Aqui a gente vê o que Jesus pensa sobre tempo de oração. Nem uma hora. Bom, pessoal, eu quero falar para vocês sobre a estratégia do capitão para o avanço missionário. Essa aqui eu quero explicar para vocês, não vai ficar só nas definições, né, linguísticas e do vocabulário. Eu quero falar para vocês, esse texto que o Pedro leu para nós aqui, ele revela para nós a estratégia do capitão para o avanço missionário. Quero que você preste bastante atenção aqui. Paulo vai ficar perante o Sinédrio, perante Jesus e perante os romanos. E aqui fica muito claro a estratégia de Deus para que a missão avance, para que a palavra de Deus chegue a todos os lugares. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você entrou aqui com necessidades, você entrou aqui com carências, com dificuldades. Todos nós temos dificuldades, limitações, uns mais, outros menos, mas todos nós temos necessidades. Deus se revela no meio da crise, no meio da necessidade, mas Ele tem um alvo, não apenas o nosso bem, Ele tem um alvo da sua glória. E quando Deus é glorificado, pecadores são salvos, aceitam a Jesus e há uma transformação no meio onde essas pessoas vivem. O que nós vamos ver aqui, basicamente, é isso. Nós vamos ver um caos, uma bagunça. Escute isso aqui, um mundo caótico e Deus operando poderosamente no meio desse caos, no meio dessa bagunça. Talvez você olhe para o mundo que nós estamos vivendo hoje e você pensa assim, cara, está tudo muito bagunçado para Deus operar. Parece que Deus não pode fazer nada nesse meio caótico que nós estamos vivendo. Será? Então, acompanha comigo aqui, eu não vou ser demorado, acompanha comigo a estratégia do capitão para o avanço missionário. A primeira coisa que nós vemos, a primeira
primeira marca dessa estratégia, a primeira característica dessa estratégia é o homem. É o homem. Do verso número 30 até o verso 10 do capítulo 23, nós vemos o apóstolo Paulo. Nós vemos o homem escolhido por Deus. Paulo é o cara que Deus escolheu para levar o evangelho na época dele. Presta atenção, vamos tentar descompactar isso aqui. Em primeiro, o homem, Paulo. Verso 1, nós vemos um homem ousado. Acompanha comigo no verso 1. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou diante deles. Verso 1. Paulo, fixando os olhos no sinédrio. Olha aqui. Cara, deixa eu te explicar um negócio. Esse povo aqui é o que matou Jesus. É os que perseguiram a igreja. O apóstolo Paulo chega com ousadia diante deles, não com medo, não tremendo, não apavorado. Esse homem que Deus escolhe é um homem ousado. Ele olha nos olhos deles. Verso 1. Se nós queremos que a missão avance, se nós queremos que a missão saia das quatro paredes da igreja, nós precisamos de homens ousados. Nós precisamos de homens que não tenham medo, ou que, tendo medo, vençam esse medo. Pastor Josué Erion diz uma coisa, que Deus não pode usar caras normais. Caras normais ficam em casa vendo TV e comendo pipoca. Deus usa ameaças. Isso não é algo contra a simplicidade da tua vida. Você precisa ser um cara simples, mas você precisa ser temido pelo império das trevas. Paulo, um homem ousado, ele está de pé perante o sinédrio. Eles têm poder de matar, poder de tramar, poder de mentir. Paulo está de pé diante deles, com ousadia. Ele não está fugindo como um rato. Um homem ousado, porque muitas igrejas fracassam, não avançam, a missão não vai, parece que não sai das quatro paredes, não se envia missionários, não se planta igrejas. Por quê? Porque as igrejas hoje em dia estão lotadas de homens covardes, estão lotadas de canalhas, e a covardia começa pelo púlpito. Se o pastor não fala isso, se o pastor não usar determinado termo, se o pastor não falar isso, aquilo outro, as pessoas vão se ofender. E há uma ditadura hoje no mundo. Aí, cara, é muito louco isso. E hoje de manhã, sabe, algumas coisas pipocam no meu telefone. Aí eu olhei no Twitter, e o Twitter assim, é o lodo. É o lodo. E tá alguns jovens falando mal das suas igrejas. Um cara solteiro, sem filho, sem esposa, e não solteiro porque ele é um celibato, é diferente. Cara, homem velho já, detonando. Um amigo meu que tem 7 filhos, é casado, e não porque ter filhos faz dele um cara melhor, não é nada disso, mas é porque é um homem de Deus e tem responsabilidades, responsável por uma esposa, pelos seus filhos. E tá lá o molecão, seus 40 anos morando com os pais, detonando esse cara, e várias pessoinhas ali rindo, e é isso mesmo. E daí uma hora ele fala de umas besteiras, outra hora ele fala de teologia, e muitas igrejas estão lotadas desses moleques, de moleques que se barbeiam. O apóstolo Paulo é um homem ousado, está perante o sinédrio. Outra coisa, o apóstolo Paulo, um homem irônico. Eu amo isso aqui. Aí um cara chamado Ananias manda bater na cara de Paulo. Aí Paulo diz o quê? O que o apóstolo Paulo diz?
Paulo chama o cara de parede esbranqueada. Imagina isso. Imagina que loucura isso. Aí alguns teólogos vão dizer, não, isso aqui ele estava se referindo à mesma coisa que Jesus falava, querendo passar pano como se não fosse uma ofensa, a branquitude daquele cara. Você imagina isso? Você imagina isso, que politicamente incorreto. Tu xingar a pessoa porque ela é muito branca. Imagina nos dias de hoje, o cara vai xingar o pastor e o pastor, que é o vitiligo do inferno? Imagina isso. Não, eu não estou falando que eu fiz isso. Não, acho que não. Mas imagina. É só um exemplo. Você imagina isso? E a história diz que Ananias era um homem muito gordo. Né? Você imagina olhar para ele e dizer assim, ô Zé Gotinha. É o Rolex do inferno? Não sei. Aí Paulo xinga esse cara. Aí Paulo xinga e diz, olha, eu amo isso aqui, né? Jesus mandou virar outra face. Quando bate na cara de Paulo, Paulo não vira outro lado, né? Paulo xinga o cara. E agora? Como é que a gente faz com isso? É que Paulo entendeu que virar outra face, Jesus não estava falando de bater. Você bater na tua face direita. Quando você bate com o lado de fora da mão, é uma forma de desprezo. Jesus está dizendo, quando desprezar você. Então, bateram na cara de Paulo aqui, Paulo reclamou. Ô, parede esbranqueada. Aí os caras, como é que tu fala mal do sumo sacerdote? Paulo, me desculpa, não sabia que ele era o sumo sacerdote. Ironia, por quê? Ele sabia. Ele estava todo aparentado, todo ali, cheio da sua roupa, sua indumentária sacerdotal. Paulo fala isso aí de forma irônica. Tipo, eu não sabia que um cara que manda sacerdote. Paulo, um homem irônico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus levanta homens com senso de humor. A Bíblia está lotada de humor. Você vai encontrar Elias desafiando os profetas de Baal. E os caras estão no monte, se cortando, e se chicoteando. Eu já falei para vocês, eu fui ver um documentário uma vez, dessas religiões orientais, aonde os caras pegam chicotes com pedras, paus, ossos, lâminas, e eles começam a se chicotear, e bater, e começa a sair sangue, sabe? Sangue, pedaço de carne saindo. E lá no fundo, tinha um cara que só largava o chicote assim. Mal e mal largava o chicote. Eu disse para minha mulher, toda religião tem um que é mais fraco. Tinha um cara lá, tipo, o John Piper deles, tá ligado? E tinha um que só mal e mal largava assim, ó. Tá? É fogo, cara. Aí Elias se vira para esse cara, os caras se chicoteando, e Elias diz assim, gritem mais alto, talvez esse Deus está no banheiro, o Deus de vocês está no banheiro. Você imagina isso, cara? Você chegar para alguma religião que invoca demônios, e você diz assim, grita mais alto, ele está cagando, imagina isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus nos chama para termos um sarcasmo irônico do rei das trevas. Nós não rimos de Deus, nós não rimos das coisas de Deus, nós não rimos do nome de Deus, mas nós rimos dos inimigos de Deus. Isso está ligado com coragem, com ousadia. Quem é você? Você teme diante dos demônios? Você teme diante de Satanás? Aí esse cara é irônico. Em terceiro, ele é um homem que tem conhecimento. Verso 6, e eu amo isso aqui. Isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou. O cara sabia. Ele sabia. Eu falei semana passada para vocês, Paulo é um malandrão, cara. Ele sabia, ele olhou saduceu e fariseu junto.
Ah, vai ser demais isso aqui. É tipo juntar assim carismáticos e reformados. Uns creem no mundo espiritual e outros não. Tô brincando, foi só uma. Aí o apóstolo Paulo diz: cara, vocês estão me julgando por causa da minha esperança na ressurreição. Quando ele fala ressurreição, os saduceus, não tem ressurreição, não tem espírito. E os fariseus, claro que tem. Aí eles começam a discutir. Cara, deixa eu explicar uma coisa. Para fazer isso, tu tem que ter... para fazer isso, tu precisa ter muito conhecimento. Você não se prepara para um debate na hora do debate. Você não se prepara para uma discussão na hora da discussão. Quando ela vem contra você, você tem que estar pronto. Paulo estava pronto, ele é um homem com conhecimento. O que é isso? Ele é um homem encharcado de Bíblia até no meio do tumulto. O Paulo está orando, discussão, pegando, sabe tudo caos, e até no meio do caos, ele é lotado de Bíblia. Pergunto para você, como é que é contigo? Quando o caos ocorre na tua casa, quando tua família, quando dá as loucuras, e as pessoas começam, aí tu larga a Bíblia de lado, larga a Escritura de lado, e não, vamos fazer assim, vamos ter bom senso. Cara, deixa eu dizer um negócio aqui, pro inferno com teu bom senso. O inferno vai estar lotado de gente com bom senso. Ah, eu não falei porque tem que ter bom senso, né? Covarde, bunda mole. Ah, pastor, eu vim aqui para você me ofender. Claro, nós acreditamos aqui na igualdade de ofensa. O Evangelho ofende todo mundo de forma igual. Paulo, o homem que possui um oportunismo oportuno. Veja, verso 6 ainda. Ele não apenas tem conhecimento, como ele usa esse conhecimento de forma estratégica. Eles querem destruir Paulo. Paulo larga uma isca para eles e eles começam a discutir entre eles. O que é isso? Pastor, é errado ser um oportunista? Depende. Você precisa ter um oportunismo oportuno. Paulo tinha esse oportunismo. Ele foi oportunista aqui e era oportuno usar esse oportunismo. Então ele usou. Então aqui é bom. É bom. O evangelho tem que avançar. Deixa esses caras se pegar. Isso aqui ficou muito parecido com agora o quebra-pau que teve numa convenção do PSOL. Quem é que viu há uns dias atrás? Ninguém? Só o Dario e o Cris. O resto aqui são só a gente que fica no Twitter vendo. E o interessante é que eles começaram a discutir da quebra-pau na convenção do PSOL e o cara falou do púlpito, do palco, assim, vamos... Eu peço que todos e todas se acalmem. Até nessa hora eles não abrem mão da linguagem de inclusão. Eles estão se matando, cara. Foi mais ou menos isso, cara. O apóstolo Paulo é um cara que Deus escolheu. Deixa eu dizer uma coisa para você. A estratégia do capitão Jesus começa com um homem. Deus escolhe um homem. Deus molda esse homem. É por isso que aqui na nossa igreja nós valorizamos muito o homem, não para colocar ele em cima da mulher, pelo contrário. Nós valorizamos trabalhar com homens, porque nós entendemos que se ganharmos os homens, nós ganhamos a guerra. Se perdermos os homens, nós perdemos a guerra. E muitas igrejas abandonaram seus homens. Eu vi hoje uma publicação de uma mulher reclamando porque um pastor disse que os homens precisam servir, precisam resgatar, precisam se doar. E aquela mulher dizia: esses pregadores masculinistas acham que o homem é o centro de tudo. Não, cara. Se você não colocar o homem para servir, edificar, ele vai destruir. O homem nunca vai ser um ser inerte. Nunca. Você que está aqui.
você sempre vai liderar na tua casa, nem que seja pela tua ausência. Os efeitos de um homem, eles sempre vão ocorrer na sua família, na igreja. E eu e você prestaremos contas da nossa posição nas nossas casas, nas nossas famílias, na igreja e na sociedade. Os efeitos do que você está fazendo estão ocorrendo hoje, você estando presente ou não. Então, Paulo, o homem. Spurgeon dizia que Deus demora 20 anos para formar um pregador. Complicado isso, né? Num período que nós estamos vivendo, que nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos coisas rápidas. Por exemplo, você está, talvez, em alguma rede social, e aí tem uma matéria. Aí você clica nessa matéria e abre, pum, um texto. E quando você olha aquela barra de rolagem, a barra de rolagem é pequenininha, você vê que o texto é longo, você nem lê. Você não lê. Nós somos uma geração que lê títulos e que vê vídeos de 1 minuto e meio. Nós somos uma geração viciada em imediatismo. Nós somos uma geração que não semeia a longo prazo. Que não semeia. Nós achamos, estou me preparando, 1 ano de preparação, 2 anos. Nós achamos que é muito tempo. Deixa eu dizer uma coisa, homens que estão aqui, caras, escuta o que eu vou dizer para vocês. Deus demora para formar um homem. Para formar um homem maduro para a sua obra, isso demora tempo. Isso demanda tempo. E Deus não vai se curvar à tua pressa. Se você quer conhecer a Deus, você vai ter que investir tempo em Deus. Escute isso aqui. Não é porque o mundo está mais instantâneo, não é porque a cultura está mais imediatista, que Deus se curvou 1 milímetro à cultura. Não, Jack. Deus está acelerando as coisas. Não. Deus demora o mesmo tempo para formar um pregador nos nossos dias que Deus demorava no século XVI. O mesmo tempo que Deus demorava para formar um homem de Deus do primeiro século, quando Cristo caminhava por essa terra, Deus demora o mesmo tempo para formar um pregador, para formar um homem de Deus. Então, se você quer andar com Jesus, invista tempo em Jesus. Se você, minha irmã, que está aqui, quer andar com Jesus, quer ensinar seus filhos, invista tempo. Invista tempo em Jesus. Deus não vai se curvar à tua pressa. Não vai. Quem é Paulo? Paulo é esse homem que está pronto para ser usado por Deus. Homens que estão aqui, curtam o processo. Não se afoguem. Não se afoguem. Não se afoguem. Nós queremos avançar. Nós queremos plantar igrejas. Por que nós vamos plantar a igreja Soma? Porque o pastor Michael está pronto. É por causa disso. Com todo o respeito aos demais irmãos. Com todo o respeito aos demais irmãos, que são uma bênção. Mas a figura central para nós definirmos a plantação ou não foi o pastor Michael. E nós vimos nele um homem pronto. Não perfeito. Não perfeito, mas pronto. Maduro. Um homem. Nós precisávamos para a plantação da igreja. Ok? Então, caras que estão aqui, mulheres que estão aqui, curtam o processo. Aproveitem o processo. Andem com Jesus e não se afoguem. Paulo é esse homem. Então, a estratégia do capitão, ela começa pelo homem. Em segundo, esse homem recebe de Deus coragem. Então, um homem, em segundo, encorajado, com coragem. Presta atenção. Verso 11, lê comigo aí, não fecha a tua Bíblia. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de... Você imagina isso, cara? Você imagina isso?
Que louco isso. Será que Paulo estava deitado aqui, cara? Será que foi do lado da cama dele? Será que ele estava indo pegar uma água na geladeira, assim, e daí quando ele olhou para o lado... Será que ele abriu Isso aqui seria muito legal se tivesse sido assim. Tipo, Paulo fazendo a barba, e daí ele abre o negocinho que fica no banheiro para pegar alguma coisa. Quando ele vai fechar, Jesus está ali no espelho. Uau! A Bíblia diz, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Você imagina Jesus chegando, botando a mão no ombro assim. E aí, Paulão, como é que estamos? Estamos bem? Estamos bem, né? Aí Jesus chega e diz o que para ele? Todes. Jesus fala para ele, Paulo, tu é muito duro, tem que ser menos tóxicos. É isso? É isso? Eu não estou falando que não existem homens tóxicos, existem, mas muitos do que a cultura e muitos pastores que são chamados de tóxicos, não todos, existem alguns que são mesmo, mas muitos dos que são chamados de tóxicos são apenas homens firmes, não são molengas, ou não bate pelas costas, como muita galerinha de hoje em dia. Tá bom? Jesus chega para Paulo e diz o que, Paulo? Paulo, tenha mais amor. Jesus fala isso em outros momentos, mas agora ele diz o que para Paulo aqui? Qual a palavra que ele fala? Hã? Coragem. Paulo, você vai ter que ter coragem. Pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Jesus deixa claro para Paulo que está com ele. Ó, eu estou contigo. Paulo, olha tudo que está acontecendo. Olha a loucura desses caras. Esses caras têm ódio de ti. Esses caras te odeiam. Mas eu te amo. Coragem. No final do dia, o que nós precisamos é disso. Nós não precisamos do aplauso da maioria. Nós não precisamos de uma rede na internet nos aplaudindo, nos ajudando. No final do dia, nós precisamos que Jesus esteja ao nosso lado e nós precisamos de coragem. A presença de Jesus. Jesus está conosco, pastor. Então vamos deitar numa rede. Então vamos ficar de boa. Em algum momento sim, mas em vários momentos não. A presença de Jesus, ela não é um convite para a covardia, para o desleixo. Pelo contrário, é um convite a tomarmos uma posição. Jesus está comigo, então eu vou tomar uma posição. Jesus está com você, então você tem que tomar uma posição. Jesus está com você, minha irmã, então você tem que tomar uma posição. O Senhor Jesus está caminhando ao seu lado, então você tem que ter uma postura diferente. Jesus está comigo. Jesus chega do lado de Paulo e fala para ele, coragem. Eu pergunto, você está posicionado? Você está encorajado? Coragem diante de quê? Beleza, Paulo, tem que ter coragem. Mas qual é a coragem que Paulo vai demonstrar daqui para frente até o final de Atos? Primeiro, Paulo, diante do Sinédrio. O Sinédrio não cria que Jesus é Deus. O Sinédrio, a partir do momento que Cristo nasce, o Sinédrio está proclamando uma falsa religião. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Coragem nos nossos dias diante do quê? Diante das falsas religiões. E aí? É muito fácil você discutir com uma falsa religião quando eles estão discutindo contigo. Mas quando vem cheio de frufrum, sabe, cheio de amorzinho, e aí? Dá para falar em amor? Cara, tu adora demônios. Não, mas eu não concordo. Não estou mandando tu concordar, eu estou falando o que é. Mas eu acho que não é. Tranquilo? Legal? Tu é muito arrogante. Por quê? Porque tu tem uma opinião muito fixa sobre mim, mas tu também não tem uma opinião fixa sobre mim? Por que eu sou arrogante e você é humilde? Eu sou arrogante e quem é humilde? Você é humilde. Coragem diante das falsas religiões.
Coragem. O mundo caminha para o lado do ecumenismo. Existem dois ecumenismos. O ecumenismo cristão, aonde você luta pela unidade da igreja. Igreja verdadeira, com dificuldade, com diferenças teológicas não centrais, você luta pelo ecumenismo bom, pela união boa. Mas existe o ecumenismo satânico. Agora nós vamos fazer um evento junto com o pessoal que invoca espíritos. Não faremos. Não faremos passeatas no bairro junto com o pessoal. Não vamos soltar pombas. Não vamos fazer isso. Não faremos isso. Jesus não nos chamou para fazer isso. Nós vamos fazer o que Jesus nos chamou para fazer. Coragem. Jesus está falando para Paulo. Paulo, coragem. Coragem. Em primeiro lugar, diante do Sinédrio. Em segundo, coragem diante dos romanos. Os romanos aqui quem são? O Estado. Olha aqui. Ei, Jesus chama você para ter coragem diante do Estado. Para não ter medo do Estado. Eu vejo muitas pessoas apavoradas. E agora? Vão fechar as igrejas. E não sei o quê. Não, calma. Calma. Não, porque vão roubar os nossos filhos. Eu sei, eu sou pai. Eu entendo o que passa no teu coração. Mas calma. Acalma o teu coração. Tem um Deus reinando ainda. A última palavra não está na caneta do Lula. A última palavra não está na caneta de Alexandre de Moraes. Tem um trono mais poderoso, tem um trono acima. A última caneta não está na mão dos políticos de Brasília, não está lá naquele localzinho, naquela cabeça daquele avião, daquela cidade. Não. Quem reina está numa outra cidade. Qual cidade? A Nova Jerusalém. Jesus está reinando nesse momento, no meio de todo o caos dos homens. Lembra disso. Coragem, Paulo, diante de Roma. Coragem diante das igrejas, diante dos nossos irmãos. Vão tentar calar você, Paulo. Você vai se levantar para pregar, vão tentar calar a tua boca. Vão tentar amordaçar você. Vão tentar dizer assim, não, veja bem, a igreja cresceu, temos que mudar a nossa pregação. Não! Coragem diante da igreja. Paulo, coragem diante dos demônios. Os demônios são nossos inimigos espirituais, invisíveis. Essa semana eu vi ainda um pastor falando que não acredita em mundo espiritual. É sério. Um pastor que faz luta contra os neopentecostais. Os demônios, para eles, são os neopentecostais, que merecem ser criticados, sim. Podem ser confrontados, sim. E agora o cara aparece dizendo que não tem mundo espiritual. Você imagina um negócio desse? Não tem mundo espiritual. O cara diz assim, deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Demônios são reais. E os demônios vão fazer de tudo para que você não perceba a posição e a postura e a ação deles. Coragem, Paulo, diante dos demônios, esses inimigos invisíveis. Esses inimigos que lutam contra nós. Eu falei sobre isso no Twitter e o cara veio assim, não, veja, os demônios estão debaixo do controle de Jesus. Mas quem falou o contrário? Quem falou o contrário? Nós devemos lidar com o mundo espiritual da mesma forma que os apóstolos lidaram. A soberania de Deus, ela não é uma rede para você se deitar e não fazer nada. Eu fico louco com isso aí. Não. Deus é soberano. Então, mas se eu pregar, ele também é soberano, então eu vou pregar. Parece que se eu fizer alguma coisa, Deus deixa de ser soberano. Não, pelo contrário. Porque Ele é soberano, eu vou fazer. Você imagina isso? Coragem diante dos demônios. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você que está aqui. Olha para mim. Tem um passarinho ali em cima ali e tem um outro aqui do outro lado também. Nós temos 2 ninhos aqui. Salmo 84. Até o pardal encontrou lugar para fazer ninho nos tabernáculos do templo do Senhor. Deixa os bichinhos ali, tá bom? Se ele sujar você,
nós limpamos você. Tá bom? Fica tranquilo. Olha para mim aqui. Existem pessoas aqui no nosso meio, nesse momento, que estão com medo de demônios. Existem pessoas nesse momento aqui, que têm sido atormentadas por pensamentos contrários às coisas de Deus. Todas as vezes que você vai ler a Bíblia, que você vai orar, demônios se levantam contra você e colocam dúvidas, opressão e medo no teu coração. Eu quero dizer para você que Jesus é maior do que todos eles. Eu quero dizer para você que Jesus liberta você hoje disso. Eu quero falar para você isso. Que há poder no sangue de Jesus. Que há poder no nome de Jesus. Que há poder em Cristo. E que todos os demônios que oprimem você vão ir embora hoje. 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 Algumas pessoas que estão aqui têm medo, têm vergonha de dizer isso, de confessar que todas as vezes que você vai ler a Bíblia, que você vai estudar a Escritura, pensamentos obscenos, pensamentos pecaminosos invadem a sua mente. Você tem vergonha, você não pede ajuda, pensamentos que perturbam a tua devoção. Eu digo para você aqui, em nome de Jesus, que esses demônios foram agora revelados e eles irão embora pelo poder do nome de Jesus. Todos os demônios, agora, eu ordeno em nome de Jesus, todos os demônios que perturbam a devoção, a piedade do povo de Deus, sejam repreendidos agora, em nome de Jesus. Coragem diante do mundo. Nossos inimigos físicos, visíveis. Pessoas dizem, nós não temos inimigos visíveis. Como não? Se nós temos que orar pelos nossos inimigos, orar pelos demônios? Óbvio que não. Nós temos que amar os nossos inimigos, então nós teremos, vamos lá, um sorvete aqui. Nós temos inimigos. Simples. Pastor, mas nós temos que ter paz com todo mundo, se possível, diz o escritor aos Hebreus. No que depender de vós, tende paz para com todos. Vai ter um momento que nós não vamos ter paz com as pessoas. Coragem diante do mundo, esse sistema demoníaco regido por Satanás. Coragem, ei, olha aqui. Você toma uma postura, tendo noção que Cristo está com você. Sem medo. Pastor, mas pode acontecer alguma coisa? É óbvio que pode. É óbvio que pode. Só que não vai acontecer nada com você que Deus não esteja por trás. O Senhor Jesus reina. Coragem diante do mundo. Coragem diante do mundo. Em sexto, coragem diante do presente. Como assim diante do presente? Olha o que Jesus fala para Paulo, verso 11, lê comigo de novo aí. Na noite seguinte, o Senhor, pondo ao seu lado de Paulo, disse, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Diz aqui, se Jesus fala um troço desse para mim, eu ia dar um sorriso. Eu ia dizer, gostando, né? O que Jesus fala, Paulo? Repete a pregação. Quando que você pede para alguém repetir a pregação? Quando gostou. O que Jesus está falando para Paulo é: Paulo, foi tribom. Fala de novo aí. Isso aqui eu postei há muitos anos atrás. Eu não sei se vai aparecer, porque tem muita luz aqui dentro do prédio. Vê se você consegue ver aí. Dá para ver? Esse é meu alvo. Esse é meu alvo. Esse é meu alvo. É Jesus chegar e dizer assim: cara, que sermão. Baita sermão. O que Jesus está fazendo para Paulo é isso. Está tão bom o testemunho de Paulo.
Por isso que o pessoal falava, Paulo não devia ter ido para Jerusalém. Tá na cara que ele tinha que ter ido. O Ágabo lá, Ágabo, o Senhor te revelou, mas eu vou sofrer, eu estou indo. Olha para mim aqui. Jesus fala, do jeitinho que tu pregou em Jerusalém, fala do mesmo jeito em Roma. Então, o que é isso? Coragem diante do presente. O que é isso? Jesus está aprovando o teu presente. Tranquilo, cara. Mas estão querendo me matar. Mas Jesus está fazendo assim, ó. Joinha. Falou, ó. Tamo junto. Acabou. O que você precisa mais? O que nós precisamos mais? Nós não precisamos do aplauso do mundo. Nós não precisamos da aprovação dos parentes. Ah, mas os parentes reclamam. Dane-se, deixa reclamar. Tu acha que os meus não reclamam também? Se você não ficar, paparicando, se você cuidar dos seus filhos, eles vão reclamar. Não, porque você diga, não, cara, é o seguinte, eu não sigo mandamentos de homens. Eu sigo o mandamento da Escritura e acabou. Ah, mas vamos falar, deixa falar. Qual é a tua preocupação? A tua preocupação é Jesus olhar para você e dizer, eu me agrado do que você está fazendo. Acabou. Eu me agrado, ou seja, coragem diante do presente. Coragem, sétimo, diante do futuro. Verso 11. No dia seguinte, o Senhor, pondo ao lado de Paulo, disse, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário, faça o quê? Verso 11, gente, vamos lá. Que ele faça o quê? Ou seja, tem um futuro. A coisa não vai terminar aqui. Se sou eu, imagina, tu está lá na faixa de Gaza, o pau pegando, tu está num local no Iraque, tu está no Irã, no negócio tal, Jesus chega, tu vai repetir esse sermão. Cara, imagina, sai no meio das bombas, caminhando, no meio dos tiros. Nesse momento, Paulo é imortal. Porque tem uma palavra falando para ele que ele vai ir para Roma. E eu sei que muitas pessoas já pegaram assim esse termo aqui e torceram e fizeram, só que eu me ponho do lado do puritano Madison Henry. Você é imortal até que se cumpra em você todos os propósitos de Deus. Aqui Paulo, nesse momento, não tem como ser atacado até a morte. Porque Jesus está dizendo, Paulo tem um futuro. No meio do caos, escute isso aqui. Você e eu precisamos ter certeza de um futuro. Coragem. 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 Primeira parte da estratégia do capitão, o homem. Segunda parte da estratégia, a coragem. A última parte da estratégia, o cuidado divino. O cuidado divino. Esse mesmo Deus que chamou Paulo, estou indo para o final, presta atenção. Esse mesmo Deus que chamou Paulo, que elegeu Paulo desde a fundação do mundo. Esse mesmo Deus não abandonou Paulo, não disse assim, Paulo, é o seguinte, coragem e te vira, né? Tem um amigo nosso aqui na igreja, não vou falar o nome dele, para não expor o Barba. Era 3 da manhã uma vez, o filho dele, o Enzo, chamou o Barba e disse assim, pai, tem uma aranha no meu quarto. Cadê o Cássio? Está aqui, não? Está aqui? Não? Está aqui. O Cássio. Quando o Barba contou isso para nós, eu e o Cássio quase deu um troço na gente. E o Enzo, pai, tem uma aranha. O Barba foi lá de madrugada, matou a aranha. Foi dormir. O Enzo de novo, pai, tem outra aranha no meu quarto. E tinha uma segunda aranha. O Barba foi lá, matou outra aranha. Aí, o guri chamou ele pela terceira vez. Tinha uma terceira aranha. Ele matou a terceira. E depois de matar a terceira, ele pegou, botou a mão na cabeça do Enzo e orou. Senhor, agora guarda ele das aranhas. Enzo, o que o pai podia fazer por ti, o pai fez. Foi dormir.
Ô meu, eu e o Cássio ficamos imaginando o ex apavorado. Não foi isso que Deus fez com Paulo. Tá bom? Tá bom. Deus não só agora, Paulo, ó, coragem, te vira com as aranhas aí. Te amo, Barba. Não! Deus encorajou e não abandonou ele. Agostinho diz: confie o seu passado à misericórdia de Deus, o presente ao seu amor e o futuro à sua providência. Olha comigo o cuidado divino. Vamos descompactar isso aqui. Em primeiro, o cuidado divino, ele não depende da pessoa a quem ele é destinado. Verso 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Verso 13. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Lembra mim? Ô meu. Você imagina isso? 40 loucos do Guaju. 40 loucos lá do Algarve da Alvorada. Os caras se juntam. E os caras fazem sempre tem um mais emocionado. Pega um facão de 3 listras, risca no chão. Esse corpo não é meu, foi um gato que me deu. E eles dizem assim: nós não vamos comer enquanto nós não matar o fulano. Você imagina isso, cara? Você imagina, o que tu faz? O cuidado divino. Presta atenção aqui, cara. O cuidado divino não depende, não necessita de uma pessoa com poucos inimigos, porque senão o cuidado divino não pode operar. O cuidado divino não depende da pessoa a quem ele é destinado. Não importa. Não importa. O cuidado divino, em segundo, se manifesta em cada micro evento do cosmos. Nós pensamos muitas vezes que Deus está cuidando das coisas grandes e que Deus não está cuidando das pequenas coisas. Sabe, Francisco Paloma, quando a Aurora teve a dengue, aquele mosquito que pousou nela estava debaixo do controle de Deus. Não quer dizer que nós não vamos cuidar, não quer dizer que nós não é nada disso. Mas você cuida e as coisas acontecem. Porque existe uma força maior do que você que está regendo o universo. E é Deus. Paulo tinha noção disso. Nenhum átomo é autônomo no universo. Não existe nada autônomo, não existe nada vivendo ao seu modo. Deus está governando todas as coisas, todos os eventos, tudo que está ocorrendo. Ele governa e reina sobre tudo. O cuidado divino. E terceiro, o cuidado divino não depende de exércitos, mas pode usar garotos. Olha que legal isso. Os caras se reúnem para matar Paulo. E eles fazem um jejum. Você imagina, cara? Nós não vamos comer enquanto nós vamos matar esse cara. Um garoto, um rapaz, talvez os seus 12, 13 anos, verso 16, sobrinho de Paulo, estava lá, cara, talvez jogando tazo. Imagina. E a maioria dos comentaristas vão dizer, ele provavelmente não era um cristão. A irmã de Paulo provavelmente não era uma cristã, porque ela estava sabendo o que estava ocorrendo entre os judeus. Eles ouvem isso. Verso 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Garoto, moleque, parece uma coisa boba. Ele chega e conta assim: ô tio, eu vou te contar um negócio, tio. Fala aí, meu. Fala aí. E o guri chega para Paulo assim: ô tio, é tal e tal coisa. 40 caras não vão comer
E eles estão bravos com o Senhor. O que o Senhor fez? O cuidado divino, ele não depende de um exército. Ele pode usar qualquer pessoa. Quero dizer para você que é solteiro aqui. O cuidado divino não depende de um casamento. O cuidado divino não depende de você ter filhos ou não. O cuidado divino não depende de você ter mais de 18 anos. Talvez você é adolescente, você está aqui, Deus pode usar você. Talvez você é uma criança. Ei, olha aqui para mim. Talvez você é uma criança, você está aqui e você já está orando, você já está pedindo para Deus usar você, você já quer ser usado por Deus. Deus pode usar você, Deus pode levantar você. Deus pode começar a trabalhar na sua vida a partir de agora. O cuidado divino não depende de exércitos, mas pode usar garotos. Em quarto, o cuidado divino não depende de exército, mas possui exércitos. Verso 23, o que nós vemos? Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Olha só isso aqui, cara. Cláudio protege Paulo. Cláudio se envolve com Paulo. O exército todo é movido para cuidar de Paulo. Deus não depende de um exército, mas ele pode usar um exército. Em quinto, o cuidado divino é maior do que os nossos inimigos. Quantos caras querem matar Paulo? 40? Isso? Quantos caras vão defender Paulo? Não, deixa eu dizer uma coisa. Aonde eu vou, sempre tem rabicho. Pastor sempre anda com rabicho. Eu tinha um aniversário de um irmão, e daí eu não entrei no aniversário, eu estava com os rabichos. Tinha umas 5, 6 pessoas comigo. Pastor, por que tu não subiu? Porque eu estava com rabicho, eu estou sempre com rabicho. Paulo está com quantos caras junto com ele? Quanto? 470 caras. Ô meu. Você imagina isso? Uma continha de cabeça. Quantas vezes mais é? 11,75. Quase 12 vezes mais. Para cada cara com raiva de Paulo, tem quase 12 caras para defender Paulo. Imagina Paulo saindo, isso é metade de uma guarda. Paulo está andando com 470 caras. É mais do que Gideão, é mais do que o Leônidas, lá na batalha de Termópilas. Imagina Paulo andando no meio, 470 caras defendendo Paulo. Que loucura, meu. Como é que é a vida desse cara? Num dia querem matar ele, num dia dão-lhe pau nele, no outro dia tem 470 caras caminhando ao redor desse baixinho, cara. Por quê? O cuidado divino é maior do que os nossos inimigos. O que esses 40 caras com fome iam fazer? Pedir um X. É isso. 1 João capítulo 4, verso 4 diz: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. É maior. Em sexto, o cuidado divino faz com que pessoas arrisquem a sua vida por nós. O garoto podia ficar na dele. Cara, querem matar meu tio, crente chato, não vou fazer nada. O guri se arrisca. Segundo, Cláudio, Paulo só dá problema, velho. Cláudio podia assim, na boa. Esse problema não é mais meu. Esse problema é do Aspira. Larga Paulo aí, Ô Paulo, tá de boa, pega o pé de pano aqui e vai. Imagina Paulo andando assim. Lá se vai Paulo em seu cavalo. Foi. Não. Eu pergunto para você. Quando o caos contra os seus irmãos, contra os obreiros, contra os pastores chega, quem é você? Você coloca o teu pescoço como garoto, como Cláudio, ou você tira o teu corpo fora? Não. Veja bem, não é bem assim. O Jack ele é muito extremista. Você quer ficar bem na foto?
Como é que tu é? Não. Eu não concordo tudo com o pastor. Eu não concordo tudo com ele de GC. Sério? Que ânsia. Todo mundo sabe disso. Qual o problema? Mas você fala isso para o quê? Para tirar o teu corpo fora. Porque no fundo, você é um diplomata, né? Você quer ficar bem na foto. Não, veja bem. Não, isso aí não é a visão da igreja. Quem é você? Quem é você? Você é como esse garoto? Você é como Cláudio? Um centurião romano cuidando do apóstolo Paulo? Ou você é um cara que tira o seu corpo fora? O cuidado divino, em sexto. Dobra atenção aqui. Não deixa o calorzinho gostoso tirar a tua atenção. O cuidado divino é matéria teológica experimentada no chão da existência da vida dos servos de Deus. Eu demorei para fazer essa frase, então presta atenção. Ok? Queria uma coisa bonita que impactasse você, que fizesse você chorar. Resumindo, a teologia de Paulo, ela não é feita num gabinete. A teologia de Paulo não é feita num dia de verão, à beira da praia, com um MacBook, enquanto ele escreve seu último sermão. Não é desse jeito. A teologia de Paulo, ela não é de alguém sentado em uma sala, mas de alguém lutando com uma questão grandiosa. O que Deus está fazendo hoje no mundo, num mundo tão turbulento como o nosso. O que Deus está fazendo hoje? Essa é a questão de Paulo. O que Deus está executando hoje? O que Deus está fazendo agora? Essa era a pregação de Paulo. Deus veio até nós através de um carpinteiro. O nome dele é Jesus. Ele é Deus que se fez homem. E ele vai voltar e vai julgar o mundo. O mundo caótico, guerra, fome, desgraça. E Paulo apresentando Cristo. A teologia de Paulo, ela ocorre no chão da vida. Eu pergunto para você, o que você lê, o que você estuda, o que você ouve aqui, comunica com o teu dia a dia ou não? Isso aqui muda a tua semana, isso aqui muda a forma que tu vê a existência, isso aqui muda a forma com que você se relaciona com o mundo? Só quer ir para casa. Seguir tua vidinha de pecado do mesmo jeito. Sabe? Mulherzinha, implicantezinha, homenzinho, cocôzinho. Você vai seguir a sua vidinha do mesmo jeito. Quem é você, cara? Ou essas grandes matérias da teologia, sabe? Os atributos de Deus, isso impacta a tua vida. Isso impacta a tua existência. De tal forma que você não é mais o mesmo. Você é consumido por isso. Isso consome a tua mente. Isso consome as tuas ações. Isso toma você por inteiro. E você não é nunca mais a mesma pessoa. Quem é você, cara? Esse cuidado divino impactou você, mudou você, achou você ou não? Paulo é esse cara. Em último, o cuidado divino se manifesta na sua fidelidade no meio do caos das nossas vidas. Deus, o Deus de Paulo, está sendo fiel, não livrando Paulo do caos, mas no meio do caos, no meio do fogo. A Bíblia diz que a chama não arderá em nós. Não quer dizer que não vamos passar pelo fogo. Nós passaremos. A água não vai nos afogar. Nós não seremos afogados pelos rios. Mas não quer dizer que nós não vamos passar por isso. Escute. Cada evento caótico na vida de Paulo está levando Paulo para Roma.
Você tem noção disso? Cada evento louco na vida de Paulo, tudo louco, tudo é gente querendo matar ele, é gente fazendo jejum para matar, é gente querendo, gritando, ele tem que morrer, ele chega na frente do governador, tem que chegar na frente do sinédrio, tem que se defender na frente de um, tem que dizer que é romano, tem que fazer aquilo outro, uma hora ele está preso, fazendo vigília na cadeia, vem um terremoto, rasga tudo, derruba tudo, ele está pregando dentro da casa do cara, já está batizando todo mundo, é uma vida louca. Ainda bem que o cara não casou. Imagina jogar dentro disso aí uma mulher ainda. Vai ficar pipi. Por que não botou uma flor aqui? Paulo é uma vida louca, cara. E nesse caos, nessa bagunça, que você olha, se você não olhar o final, você pensa que caos, que vida louca é isso. Cada evento está conduzindo Paulo para o lugarzinho exato que Deus quer colocar ele. Porque o caos nas nossas vidas não assusta um Deus soberano. O caos das nossas vidas são música geradas e escritas pelos dedos do Maestro Celestial que escreve a história no seu livro. Esse Deus está governando, esse Deus está decretando, esse Deus, no meio de todo esse caos, está manifestando o seu amor, está manifestando o seu cuidado. Por quê? Porque Deus tem as rédeas da história nas suas mãos. Deus está governando isso. E como diz Josué Elion, quando Deus chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. Quando Ele supre, Ele respalda. Bendito seja o seu nome. E tudo isso, olhando para a vida de Paulo. Mas pastor, eu não estou aqui para imitar Paulo. Devia. 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Dá para imitar os homens de Deus. Ok? Ok? Mas existe um Paulo maior e melhor, que é Cristo. Jesus é esse homem corajoso, sábio, irônico quando tem que ser. Jesus é esse Deus que se fez homem e que veio a esse mundo e morreu em uma cruz por causa dos seus pecados, porque você não tinha como se salvar. Toda essa nojeira que você esconde, toda essa nojeira que você finge, que você vem com essa cara de paisagem. Ah, pastor, não sei. Ah, e aí, o que está pegando? Quais são os problemas? Não, eu sou bagunçado. Não. Você é depravado. Você é um podre. E você precisa de um salvador. Você precisa que alguém morra na cruz no teu lugar. Pastor, como que você sabe disso? Porque Deus pegou um pecador e botou aqui em cima do púlpito. Eu sei exatamente como você é, porque eu sei como é que eu sou. Eu sei o que o freio da graça de Deus faz na minha vida. Você precisa de um salvador. Esse homem Jesus. Esse homem Jesus que veio até aqui e tomou a cruz no teu lugar, porque ele é corajoso. Ele enfrentou os demônios por você. Ele enfrentou a ira de Deus por você. Ele enfrentou a cruz por você. E Deus Pai manifestou o seu cuidado por ele. Esse Cristo está aqui. Esse Jesus está aqui. Esse Jesus é um modelo para você. Jesus chama você hoje. Você está aqui e você não ama Jesus. Você está aqui lutando contra pecados. Você não sabe nem como começar. Calma. Você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo. Calma. Jesus perdoa você. Ei, eu quero dizer uma coisa aqui. Há perdão para você aqui. Jesus perdoa você hoje aqui. Nós vamos responder esse sermão de 3 formas. Escuta o que eu vou dizer. Não levanta correndo, sai que nem um louco. Olha aqui para mim, olha para mim aqui. Nós vamos responder esse sermão, em primeiro lugar. Nós vamos comer e beber de Jesus. Pastor, mas
Está calor, pastor, eu não estou conseguindo prestar atenção. Como é que a gente muda isso? Vamos abrir mais essa porta? Não. Nós estamos no forno alegre. Se nós abrirmos mais, vai entrar um vento, vai torrar o teu cabelo. Nós precisamos botar ar-condicionado. A gente até viu. A instalação está quanto, Ever? 9.500. Nós já temos o ar-condicionado, tá? Isso é para instalar. Para dar uma baixada na temperatura. Baixar uns 3, 4 graus. Para já dar uma... Pensamos em começar o culto mais cedo. Estou dentro. Mas aí judia de alguns irmãos. Enfim. Precisamos botar o ar-condicionado aqui. Mas antes disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos comer e beber do Senhor no meio desse caos. No meio disso tudo aqui. No meio de toda essa bagunça, nós vamos comer e beber de Jesus. E Deus está operando no nosso meio, no meio disso aqui. O Senhor está presente. Calma. Quem vai comer e beber de Jesus? Aquele que está em Cristo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você congrega em alguma igreja, você é convidado por nós a comer e beber junto com a gente. Você vai sair do seu lugar, nós vamos ter irmãos daquele lado, irmãos daquele outro lado. Você vai pegar o pão, ali da cesta, e você vai mergulhar no cálice bronze, que é vinho, ou no cálice dourado, que é suco, e você vai comer e beber de Jesus. Faça isso em arrependimento. Faça isso pedindo perdão pelos seus pecados. Em segundo, nós vamos responder ao Senhor com uma grandiosa oferta. Nós queremos ajeitar esse prédio e isso vai demandar muitos recursos. E Jesus não vai enviar um anjo aqui. Todo o dinheiro que a obra de Deus precisa está nos bolsos do povo de Deus. Nós estamos em missão. Nós queremos arrumar esse prédio para receber pessoas que Jesus ama. Precisamos comprar mais cadeiras. Nós temos todo um projeto, nós vamos apresentar depois para vocês. De tudo que nós queremos fazer aqui. Nós precisamos ser generosos para o avanço do reino de Deus. Em terceiro, nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos louvar a Jesus. Nós vamos cantar a Jesus no meio desse calor aqui. Já passamos por coisas piores. Ok? E no inferno está bem pior. Bem pior. Você sabe que quando o pastor tem que comparar a temperatura com o inferno é porque a coisa está complicada. Ok? Pô, melhor que o inferno. Você que vai ofertar e dizimar, nós temos ali atrás QR Code. Você pode chegar com o seu celular, abrir no aplicativo do banco. Você coloca ali, você pode fazer isso pelo crédito, por débito, ou atrás com as máquinas de cartões. Nós temos 2 máquinas de cartões nos 2 cantos do prédio, ou no modelo antigo, gasofilácio, você coloca o dinheiro ali dentro daquele caixotão de madeira. Seja generoso, plante. Vamos responder esse sermão? Feche seus olhos. Pai, aqui está o teu povo. O povo que o Senhor ama. O povo que o Senhor elegeu, escolheu. Teu filho foi enviado ao mundo para morrer na cruz por esse povo. E esse povo é fruto do teu amor, é fruto do teu cuidado, é fruto da tua graça. Feche os olhos, meus irmãos. Não desperdice esse momento. Não espera passar rápido esse momento. Fala com o teu Deus. Fala com o teu Deus agora. Eu peço nesse momento, Senhor, que o teu povo seja revestido de coragem. Coragem para testemunhar. Coragem para não te negar. Coragem para ficar em pé quando todos se curvarem. Coragem para não adorar a estátua que a cultura está levantando. Coragem para dizer não quando o mundo diz sim para o pecado. Coragem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós precisamos de sinais visíveis do teu cuidado sobre nós.
Eu te agradeço pela vida, Senhor, do Francisco, da Paloma, pela vida da Aurora. Eu te agradeço pela vida dessa família, em nome de Jesus. Coisa boa é vermos o teu cuidado. Coisa boa é conhecermos o teu cuidado. Coisa boa é estarmos próximos do teu cuidado. Em nome de Jesus, que o teu cuidado seja manifesto na vida do teu filho, na vida da tua filha, que aqui está e que aqui te adora. Em nome de Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus. Ó Deus, nós pedimos a tua graça nesse momento. A tua graça venha sobre nós, vencendo aqui esse calor e nos dando dons. A tua graça vindo sobre nós, Senhor, nos enchendo do poder do teu Espírito, em nome de Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus. Ó Deus, que todos os demônios batam em retirada, que tenhamos coragem e ousadia para proclamar o teu nome diante das hostes infernais da maldade, que tenhamos coragem e ousadia para não te negar perante o mundo, em nome de Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue. Fique de pé adorando ao Senhor, fique de pé adorando a Jesus, fique de pé adorando ao Senhor. Aprenda o nome de Jesus aqui essa manhã, aprenda o nome de Jesus aqui essa manhã, pelo poder do nome, pelo poder do nome.